Olá pessoal, eu me chamo Laiane e hoje eu vim falar um pouco sobre o meu trabalho intitulado Narrativas de uma Jovem sobre o tornar-se mãe durante o percurso do ensino superior. Esse trabalho ele foi realizado em conjunto com a professora Silviane Barbato, na Universidade de Brasília. Qual foi o nosso objetivo? Foi analisar quais são os temas que regulam as narrativas de estudantes de graduação, focando no processo de transição para a maternidade durante o percurso do ensino superior. E hoje eu vou apresentar um estudo de caso, de uma dessas estudantes que foi realizado de 2019 para 2020, antes da pandemia. Então, por que esse tema? A entrada na universidade, ela não ocorre isoladamente de outros eventos do ciclo da vida e da própria passagem, do jovem para a vida adulta, como, por exemplo, algumas pessoas começam a trabalhar ao mesmo tempo que fazem o ensino superior, outras se casam. E um outro evento é a maternidade, Algumas mulheres se tornam mães durante esse percurso. Então, nós temos uma diversidade de realidades e trajetórias no espaço universitário que precisam de atenção e de serem consideradas nas discussões sobre o acesso e permanência nas universidades públicas. Bom, esse é um estudo de caso, que o estudo de caso, ele permite que a gente reconheça o que há de comum na experiência da maternidade, mas principalmente o que há de singular e contextual, que nos permite dizer, com quem e onde a experiência acontece. Então, agora, falando qual foi a nossa metodologia. A estudante, ela passou por uma entrevista narrativa aberta, uma entrevista episódica e uma entrevista com mediação de objetos, Depois, todas essas entrevistas foram transcritas em um texto único e a análise dialógica temática foi aplicada. Se trata de uma jovem de 23 anos que teve o seu filho durante o terceiro semestre de um curso de graduação na Universidade de Brasília. O que a gente observou como resultados, Houve a recorrência de 3 temas principais que se interrelacionam: trajetória pessoal e educacional, sentidos de inclusão e não inclusão e conciliação trabalho-estudo-criança. A trajetória pessoal é a história dessa jovem, em que ela usa das suas vivências marcantes para expressar uma tensão com a universidade, Então, é uma gravidez que não foi planejada enquanto estudante, gravidez essa que foi de risco, Teve momentos que ela passou mal na universidade, teve um parto traumático, pois ela teve muitas complicações físicas, como pressão alta, dificuldade de mobilidade, teve pré-eclâmpsia. Então, isso tudo, gerou uma necessidade dela ser afastada com poucos meses de gravidez. E aí, a partir disso, dessas vivências, ela acabou desencadeando algumas frustrações com a universidade que nos leva para o segundo tema, sentido de inclusão e não inclusão. Sentido de inclusão e não inclusão fala sobre as noções de acolhimento que a estudante construiu nessa trajetória, enquanto mãe, em 2 lugares diferentes, na universidade, onde o acolhimento não acontece, e no estágio profissional, onde o acolhimento acontece. Na universidade, a parte mais difícil para ela é pelas pessoas em volta, que olham de cara feia quando ela está com o filho. Então, a forma como as pessoas veem ela quando ela está com o seu filho, Então, como olhar de cara fechada, por exemplo. Então, ela se posiciona enquanto eu, estudante que é mãe, em tensão com o outro estudante que é estudante de tempo integral, Ele tem todo o tempo dele exclusivo só para os estudos. Além disso, ela ressalta a falta de adaptação física, como o banheiro com fraldário, por exemplo, que não existe na universidade. Outro ponto importante, ela precisou de mais tempo, da licença maternidade, porque o seu parto foi muito difícil, foi várias complicações, Mas os professores não aceitaram adaptar as suas tarefas para casa, E isso acabou gerando um trancamento involuntário do semestre. Então, ela não queria trancar, mas ela foi obrigada, Tudo levou a ela trancar porque os professores não queriam adaptar, Então, isso gerou uma frustração enorme para ela. E já no estágio profissional, seus colegas e chefes fizeram todas as adaptações necessárias para sua continuidade no serviço e foram super solícitos, com a presença do seu filho. Então, tem uma frase, que é muito marcante, que ela fala, frustração com a universidade de não ter a ajuda que ela achou que teria
né? E porque ela passa tanto tempo ali e ela tenta fazer parte de verdade daquele espaço e o retorno é muito pouco, né? Por parte da universidade. Já o terceiro tema, né? Conciliação trabalho-estudo-criança, a participante expõe as triplas jornadas, né, da sua rotina. Então, ela tem a demanda da faculdade, o cansaço do trabalho, os cuidados da criança, e isso torna tudo a parte mais difícil, né? Então, a gente tem uma jovem que ela é estudante, que ela é trabalhadora e é mãe. E isso, bom, né? Com esses resultados, a gente conclui que tornar-se mãe, né, durante o percurso do ensino superior implica numa reorganização do ser estudante que essa jovem vinha constituindo até então. Então, ela passa por uma série de modificações nos seus estudos, na forma como ela se relaciona com a universidade. Então, essa transição, ela implica um maior empenho nos estudos, no aceite dos colegas e dos professores, né, quanto à presença dessa mãe e da criança, né, nas atividades. Então, a gente sabe que é necessário muito ainda avançar nas discussões sobre as diferentes condições de ser estudante e de ser mãe no ambiente universitário. Então, a gente precisa, né, avançar na implementação e avaliação, né, processual das políticas e de atuações efetivas nesses casos. Né? Eu falei bem resumidamente, eu vou deixar aqui o meu contato e o contato da minha orientadora para maiores informações. Muito obrigada!